A movimentação no saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos seguia o ritmo apressado de uma manhã de segunda-feira. No portão de embarque, passageiros da classe executiva formavam uma fila discreta. Vestido com um terno sob medida cinza escuro e carregando apenas uma pasta de couro, Marcelo Dandara, CEO do Grupo Inovatec, esperava tranquilo seu momento de embarcar para Brasília, onde apresentaria o novo projeto de energia limpa para o Ministério da Infraestrutura. A caminho da aeronave, Marcelo cumprimentou brevemente a comissária na porta, conferiu seu assento na primeira classe e se acomodou ao lado da janela. Tinha o hábito de revisar seus dados finais sempre nos minutos antes da decolagem. Estava tudo alinhado. Projeções, gráficos, orçamentos. O investimento pretendido superava os 200 milhões e poderia mudar o jogo no setor energético do país. Mas não deu tempo de abrir o notebook. Um homem branco de meia-idade, camisa polo com logotipo corporativo e um crachá pendurado no pescoço, parou ao lado do assento de Marcelo. Sem disfarçar a irritação, olhou para o número na passagem e disparou. "Desculpa, meu senhor. Acho que o senhor está no lugar errado. Essa é a primeira classe." Marcelo levantou os olhos, sem alterar o tom. "Estou no assento 1A, como consta aqui." O homem insistiu, agora mais alto, atraindo olhares ao redor. "Olha, é melhor o senhor verificar. Essa área é exclusiva para executivos da área técnica. Eu conheço a maioria aqui, e o senhor claramente não parece ser um deles." Silêncio. Marcelo manteve a postura, mas o desconforto era evidente. Antes que pudesse responder, a comissária voltou, consultou os bilhetes e confirmou. Marcelo estava no lugar certo. O outro, visivelmente constrangido, pediu desculpas murmurando algo sobre confusão de assentos. O que ninguém ali sabia é que, em menos de 5 minutos, o nome de Marcelo Dandara estaria estampado nos celulares de toda a diretoria da empresa daquele homem. E o que começou como uma acusação velada, racista e humilhante, estava prestes a se transformar em uma tempestade corporativa de consequências irreversíveis. O voo transcorreu em silêncio tenso. Marcelo manteve o foco na tela do notebook, digitando anotações e ajustando detalhes finais da apresentação. Não olhou mais para o homem ao seu lado, que após a confirmação do equívoco, se acomodou no assento 1B e evitou qualquer tentativa de diálogo. Mas o desconforto pairava no ar, como uma névoa espessa que ninguém ali conseguia ignorar completamente. Ao aterrissar em Brasília, Marcelo foi o primeiro a se levantar. Não por pressa, mas por precisão. Ele sempre chegava com tempo de sobra nas reuniões de alto escalão. Uma das muitas estratégias que havia aprendido com a experiência de um homem negro em ambientes corporativos onde ele, quase sempre, era o único. O carro executivo o aguardava fora do terminal, e em menos de 1 hora, ele estava entrando na sede do ministério, pronto para defender um projeto de impacto nacional. Enquanto isso, no outro lado da cidade, numa sala de reuniões espelhada no 15º andar do edifício Torre Norte, acontecia uma videoconferência com a equipe de compliance do grupo construtor Aerobras, a empresa responsável pelas obras de expansão de aeroportos federais, incluindo Guarulhos. No centro da tela, um print circulava de celular em celular, uma imagem tirada discretamente no voo, mostrando Marcelo sentado com a legenda: "Esse aí tá perdido na primeira classe ou esqueceu onde é o lugar dele." A legenda vinha do grupo de WhatsApp de gerentes da própria Aerobras. E o autor? Luiz Otávio Monteiro, gerente regional de operações, o mesmo que, poucas horas antes, tentara deslegitimar Marcelo Dandara dentro do avião, questionando sua presença com base apenas na cor de sua pele. O problema é que, entre os executivos presentes no grupo, um nome em especial não ignorou a imagem. Ana Paula Rodrigues, diretora jurídica da holding, não só conhecia Marcelo, como já havia sido sua cliente na década anterior, quando ele ainda atuava como consultor de projetos sustentáveis para multinacionais. Em segundos ela respondeu: "Marcelo Dandara é CEO da Inovatec, nosso fornecedor estratégico no edital de energia renovável. Essa mensagem precisa ser reportada imediatamente ao Conselho.
A repercussão foi imediata. Os prints foram encaminhados para o presidente da Aerobras, que ainda no mesmo dia pediu uma reunião extraordinária com o setor de ética e governança. Enquanto isso, Marcelo, sem saber de nada, encerrava sua apresentação no ministério com aplausos discretos e convites para novas agendas em outras pastas. Ao deixar o prédio, seu celular vibrou com uma ligação inesperada. Era Ana Paula. Marcelo, desculpa te ligar assim, mas preciso te informar de algo. Um dos nossos gerentes publicou uma imagem sua num grupo corporativo com um comentário racista. A coisa já chegou à diretoria e eu estou pessoalmente lidando com isso. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. Ele já tinha passado por situações constrangedoras ao longo da carreira. Já o confundiram com motorista, com segurança, com assistente técnico. Mas essa era diferente. Não apenas pelo contexto, mas porque agora o preconceito havia deixado de ser velado. Estava registrado, circulando, documentado. Agradeço por ter me avisado, Ana. Pode me mandar os prints? Ela enviou os arquivos em seguida. Marcelo os recebeu e olhou fixamente para a tela. A imagem, o tom da legenda, os comentários rindo logo abaixo. Tudo aquilo doía, mas não pela ofensa em si. Ele já era blindado contra esse tipo de agressão. Doía pelo sistema que ainda normalizava esse tipo de atitude em ambientes onde decisões bilionárias eram tomadas. Na manhã seguinte, enquanto o país se ocupava com as manchetes políticas e econômicas, a internet foi surpreendida por uma publicação feita pela própria Inovatec. No perfil oficial da empresa, Marcelo escreveu: "Ontem, fui confundido com um intruso na primeira classe de um voo nacional. O motivo? Ser negro num espaço que muitos ainda consideram exclusivo. Mais grave, fui fotografado, ridicularizado e exposto num grupo corporativo da empresa responsável por projetos estratégicos no país. O racismo estrutural não é apenas ofensivo. Ele é caro. Ele sabota empresas, destrói reputações e compromete o futuro. Que isso sirva de alerta para quem ainda finge que não vê." A postagem viralizou em minutos. Milhares de curtidas, compartilhamentos e comentários. Figuras públicas, executivos, jornalistas e lideranças do movimento negro repercutiram o caso. E a Aerobras emitiu uma nota oficial no mesmo dia, anunciando a suspensão imediata de Luiz Otávio Monteiro e a abertura de um processo interno de investigação. A pressão aumentou. O Ministério Público entrou com uma ação solicitando reparação por danos morais coletivos, sob a justificativa de que a postura do funcionário não era um ato isolado, mas reflexo de uma cultura institucional permissiva. Grandes veículos de imprensa cobriram o caso com destaque. E a bolsa reagiu. As ações da Aerobras caíram 7% em 2 dias. Internamente, o clima era de crise. A diretoria de comunicação contratou uma consultoria externa para gerir danos. O CEO da empresa fez um pronunciamento pedindo desculpas públicas a Marcelo. Mas nada disso foi suficiente para conter os danos de imagem. Na semana seguinte, o Ministério da Infraestrutura suspendeu temporariamente os contratos com a Aerobras, sob argumento de necessidade de auditoria ética. A decisão colocou em risco licitações bilionárias e comprometeu o cronograma de entrega de obras em todo o país. Enquanto isso, Marcelo recebeu convites para falar em eventos internacionais sobre diversidade e liderança. Foi capa de uma revista de negócios. Participou de painéis na FGV, no INSPER e na Universidade de Brasília, onde compartilhou não apenas o episódio, mas a trajetória de quem construiu um império corporativo a partir de um projeto universitário incubado numa sala de 12 metros quadrados. Mas, acima de tudo, Marcelo se recusou a aceitar o papel de vítima. Em entrevista à TV Cultura foi direto: "Eu não quero que a sociedade me veja como exceção. Eu quero que o racismo deixe de ser a regra. Essa história não é sobre mim. É sobre o Brasil que a gente finge que já superou, mas que ainda nos força a provar o tempo inteiro que pertencemos aos espaços que conquistamos." A repercussão do caso gerou consequências reais. Várias empresas reavaliaram suas políticas internas de diversidade.
O Congresso retomou um projeto de lei sobre racismo corporativo que estava engavetado há 3 anos. E Marcelo criou uma nova frente dentro da Inovatec dedicada exclusivamente a impulsionar startups lideradas por jovens negros periféricos. O homem que tentara envergonhá-lo no voo foi demitido por justa causa e processado pelo próprio Ministério Público. Nunca mais foi visto em cargos de liderança. Marcelo, por outro lado, seguiu em frente. Continuou voando em primeira classe. Não porque precisava provar algo para alguém, mas porque sabia exatamente o valor que carregava. Não o do terno, da pasta de couro ou dos contratos milionários, mas o valor inegociável de alguém que, mesmo diante da injustiça, escolheu não calar. E, no fim, foi o sistema que teve que se explicar para ele, não o contrário. Uma semana depois da explosão do caso na imprensa, Marcelo caminhava pelos corredores da sede da Inovatec em São Paulo, com a calma de quem entende que certas batalhas não se escolhem, elas simplesmente acontecem, e é preciso estar pronto. O prédio da empresa, antes discreto na Vila Leopoldina, havia se tornado símbolo de resistência corporativa. Funcionários paravam discretamente para cumprimentá-lo, não com pena, mas com respeito. Não era o CEO blindado em uma sala de vidro. Era o líder que todos sabiam que lutaria por ele se fosse necessário. No auditório da empresa, uma reunião estava prestes a começar. Marcelo havia convocado os diretores, gerentes e coordenadores para uma atualização estratégica. Mas o clima era diferente. Desde o episódio no avião, a empresa havia recebido uma enxurrada de novos contratos, parcerias e convites para integrar fóruns de diversidade empresarial. A marca Inovatec, até então reconhecida apenas por sua inovação tecnológica, agora carregava também o símbolo da coragem institucional. Ele subiu ao palco sem pompa, sem apresentações, apenas com uma frase direta. Nós não pedimos por essa visibilidade, mas agora que ela veio, a gente vai usá-la para mudar o jogo. As primeiras fileiras se ajeitaram nas cadeiras. Marcelo olhou para o telão e exibiu os dados. Mais de 50 propostas de colaboração haviam sido recebidas nos últimos 5 dias. 3 universidades públicas ofereceram convênios de pesquisa. Uma fundação europeia propôs financiar projetos sociais liderados pela empresa. E o mais simbólico: 2 grandes construtoras, concorrentes diretas da Aerobras, manifestaram interesse em adotar os modelos de energia renovável da Inovatec, com prioridade de implantação em obras públicas. Mas Marcelo não parou por aí. Apontou para um novo slide. Programa Porta de Entrada. Formação e liderança negra no setor tecnológico. Vamos investir 15 milhões de reais em 3 anos para formar jovens negros em áreas de engenharia, TI, gestão de projetos e sustentabilidade. A primeira turma começa no próximo semestre. E a promessa é simples. Quem passar pelo programa não vai bater à porta das empresas. Vai ter uma chave na mão. Os aplausos vieram. Não porque era politicamente correto, mas porque todos ali sabiam que aquele projeto carregava propósito. Marcelo não estava reagindo a um ataque. Ele estava criando um novo ecossistema. Enquanto isso, nos bastidores da Aerobras, o clima era o oposto. A Comissão de Ética Interna havia finalizado o relatório do caso, e as conclusões eram severas. Ficou provado que Luiz Otávio não apenas havia cometido conduta discriminatória, como também tinha um histórico de episódios semelhantes abafados por gestores coniventes. A auditoria externa recomendou reestruturação completa no setor de RH e exigiu implantação urgente de uma política de inclusão com metas específicas. Sob pressão do Ministério da Infraestrutura e de acionistas insatisfeitos, o presidente da empresa anunciou renúncia. Em seu lugar, assumiu interinamente uma executiva do setor jurídico, que prometeu abrir as janelas da companhia para deixar o ar podre sair. A imagem da empresa ainda sofria desgaste, com grandes projetos sendo suspensos ou revistos. De forma simbólica, a maior punição veio em silêncio. A Inovatec rompeu formalmente qualquer possibilidade de parceria com a Aerobras. O anúncio foi feito em nota simples mas impactante.
Nosso compromisso com a transformação estrutural é maior que qualquer contrato. Não se trata de retaliação, trata-se de coerência. Em paralelo, a história de Marcelo Dandara foi parar em escolas, rodas de conversa, grupos de estudo em universidades. Professores usavam o caso como exemplo de racismo estrutural e resiliência empresarial. Mas Marcelo sabia que aquilo, por mais potente que fosse, não podia virar apenas um caso de sucesso individual. Era hora de mirar em algo maior. Numa manhã chuvosa, ele desembarcou em Salvador. Ali, firmaria um convênio com o governo do estado para implementar painéis solares em 200 escolas públicas na periferia da capital e em cidades do semiárido. Durante a coletiva de imprensa, foi direto. O Brasil negro sustenta esse país há séculos. Está na base de tudo. Está nos canteiros de obras, nos ônibus às 5 da manhã, nas cozinhas das grandes empresas. Está na cultura, na ciência, na música, na força. Só não está, como deveria, nos conselhos administrativos, nas diretorias, nas mesas de decisão. Isso vai mudar. E vai mudar com política pública e com iniciativa privada caminhando juntas. A plateia aplaudiu, mas o momento que se tornaria viral aconteceu horas depois, na saída de uma escola estadual no bairro de Cajazeiras. Um menino de 9 anos, com uniforme amassado e mochila nas costas, se aproximou de Marcelo com um bilhete na mão. Nele, escrito em letras tortas, estava: "Quero fazer empresa igual você." Marcelo se abaixou, olhou o garoto nos olhos e respondeu: "Você vai fazer melhor que eu. E vai ensinar os outros também." A imagem circulou o país. Ganhou legenda, virou mural numa escola técnica do interior de Minas, foi impressa em camisetas num projeto social de São Luís. E sem que ninguém percebesse de imediato, o que começou com uma tentativa de humilhação dentro de um avião se transformou em movimento. Sem rótulos, sem campanhas de marketing. Apenas ação. Aos poucos, outras empresas começaram a seguir o exemplo da Inovatec. Algumas por real transformação, outras por medo da repercussão. Mas, de um jeito ou de outro, o sistema estava se adaptando. Grandes bancos anunciaram metas de contratação para lideranças negras. O governo federal criou um selo de responsabilidade racial para empresas com políticas consistentes de inclusão. E até órgãos de fiscalização passaram a exigir relatórios de diversidade nas licitações públicas. Marcelo, por sua vez, continuava trabalhando. Recusava entrevistas sensacionalistas. Não aceitava ser o negro inspirador das manchetes. Repetia sempre a mesma frase: "Não é sobre mim, é sobre os que vêm depois." No fim daquele mês, ele voltou a São Paulo para uma reunião com investidores. Na recepção do hotel 5 estrelas onde o encontro seria realizado, foi abordado por um novo funcionário que, nervoso, perguntou: "O senhor está procurando alguém? Posso ajudar?" Marcelo olhou calmamente para o jovem, negro como ele, com olhos de quem já viveu aquela cena em dezenas de variações. "Não precisa, irmão. Eu sou quem eles estão esperando." E com um leve sorriso, entrou no salão principal. Dessa vez, ninguém pediu para ver seu crachá. 2 meses se passaram desde o episódio no voo. O caso já não ocupava os holofotes da mídia, mas seu impacto reverberava como uma onda silenciosa, mais profunda do que barulhenta. Marcelo Dandara, por escolha própria, havia se afastado dos convites para participar de mesas de debate televisivo. Não era sobre opinião, era sobre estrutura. E estrutura se transforma com ação contínua, não com manchete de rodapé. No entanto, naquele início de tarde, sentado no gabinete de um dos ministros mais influentes da esplanada, Marcelo não tratava mais apenas de projetos de energia renovável. Ele estava ali por algo maior. Uma proposta inédita. "Ministro, estamos falando de uma política nacional de inclusão produtiva. Não de caridade, nem de cotas paliativas. É sobre criar uma cadeia de valor baseada em inovação e representatividade. E sim, isso inclui dinheiro, estratégia, metas e fiscalização." Do outro lado da mesa, o ministro, um homem pragmático, com 40 anos de carreira política e pouca paciência para discursos, ouvia com atenção. Mas o que o mantinha em silêncio
Não era apenas o conteúdo da proposta, era a força de quem a trazia. Marcelo não pedia favores, ele apresentava soluções. A proposta era audaciosa. Um programa federal que unisse governo, setor privado e instituições de ensino para formar, contratar e promover profissionais negros em áreas de alta tecnologia e engenharia estratégica. Um pacto com metas claras. Em 5 anos, pelo menos 20 mil novos profissionais negros inseridos em posições técnicas e de liderança. Recursos seriam provenientes de fundos setoriais, com contrapartida das empresas participantes. A diferença, ministro, é que agora ninguém pode dizer que não tem onde buscar talentos. Eles estarão formados, prontos, visíveis, e quem continuar alegando falta de qualificação vai ter que assumir que o problema não é o currículo. É o filtro racial disfarçado de exigência técnica. Ao fim da apresentação, o ministro ficou alguns segundos em silêncio. Depois se levantou e estendeu a mão. Vamos trabalhar nisso. O Brasil não pode continuar desperdiçando cérebro por causa de cor de pele. De volta a São Paulo, Marcelo encontrou a sede da Inovatec ainda mais movimentada. Os novos projetos com governos estaduais avançavam. Os investimentos internacionais cresciam. E o programa Porta de Entrada já tinha mais de 3.000 inscrições antes mesmo da abertura oficial. Era mais do que números. Era a prova de que a semente tinha caído em solo fértil. Na sala de reuniões, sua equipe de comunicação o aguardava com uma proposta de campanha. A ideia era marcar o lançamento da primeira turma com uma peça publicitária. Marcelo ouviu, leu os rascunhos, analisou os roteiros. Depois, olhou para todos na sala e disse: Eu não quero uma campanha com violino triste e frases de superação. Quero realidade. Quero mostrar o moleque da Zona Leste que criou um robô com peças de sucata. A menina da favela que montou um painel solar no telhado da casa da avó. Gente de verdade, fazendo coisas extraordinárias com o mínimo. E agora, com estrutura, vão fazer o impossível. O vídeo foi lançado 2 semanas depois. Em vez de uma peça publicitária, virou um manifesto visual, sem narração, apenas imagens, sons reais, vozes dos próprios jovens dizendo o que queriam construir. A última frase do vídeo apareceu em silêncio, escrita em branco sobre fundo preto. O futuro não é de quem chegou primeiro, é de quem não foi deixado para trás. A campanha viralizou, não como um produto, mas como símbolo. Empresas começaram a reproduzir o modelo de formação da Inovatec. Bancos passaram a financiar microprojetos de inovação em comunidades. Universidades federais, pressionadas, abriram editais específicos para lideranças negras em cursos de engenharia e tecnologia. Mas nem tudo eram flores. Em grupos empresariais fechados, a resistência surgia. Alguns executivos diziam em jantares discretos que esse negócio de diversidade estava indo longe demais. Outros acusavam Marcelo de querer politizar o setor. Houve até quem tentasse articular boicotes contra a Inovatec, criando obstáculos em licitações e tentando bloquear aprovações técnicas por puro ressentimento. Marcelo, ao saber disso, apenas respondeu para sua equipe: se eles estão incomodados é porque está funcionando. Certa tarde, durante uma visita ao Instituto Federal de Educação em Recife, Marcelo foi surpreendido por uma estudante chamada Rayane, de 22 anos, que pediu 1 minuto para falar em público, antes da palestra começar. Eu queria agradecer por algo que talvez o senhor nem saiba. 2 anos atrás eu estava para largar tudo. Faltava dinheiro, apoio, estrutura. Quando vi sua história, percebi que meu lugar não era só na sala de aula. Era no laboratório. Hoje estou construindo um projeto de turbina eólica com lixo reciclável. E sei que ainda não sou ninguém importante, mas um dia quero ser sua concorrente. Marcelo sorriu. Era exatamente isso. Não se tratava de formar admiradores, mas de formar competidores, criadores, tomadores de decisão. O ciclo estava começando a se inverter. Pela primeira vez, empresas lideradas por negros estavam disputando e vencendo contratos milionários em áreas de tecnologia de ponta. Pela primeira vez,
Meninos e meninas das periferias estavam sendo vistos como capital intelectual, não como mão de obra barata. E pela primeira vez, o Brasil corporativo teve que admitir: manter o racismo custa caro. Abandoná-lo, por outro lado, gera lucro, inovação e futuro. Naquele mesmo mês, a Inovatec foi listada entre as 10 empresas mais promissoras da América Latina por uma revista de negócios internacional. O texto destacava não apenas o crescimento técnico, mas a ousadia de transformar responsabilidade social em motor de competitividade. E citava, sem rodeios, o caso do voo como ponto de virada. Marcelo leu a matéria no silêncio do seu escritório, não com vaidade, mas com a consciência pesada de quem sabe que o caminho ainda é longo. O episódio do avião havia sido só um estalo, um gatilho. A estrutura que precisava ruir era muito mais ampla. Mas agora, pelo menos, as rachaduras estavam expostas. Ao final do expediente, ele desceu para a sala de convivência dos funcionários. Sem aviso, sentou-se ao lado de 2 estagiários que discutiam animadamente um projeto de automação para a coleta de dados ambientais. "Posso ouvir também?" perguntou, interrompendo com gentileza. Os 2 pararam surpresos, mas logo sorriram. "Claro, Dr. Marcelo. A gente estava dizendo que com mais sensores, talvez dê para prever pontos de alagamento com até 24 horas de antecedência." Marcelo ouviu, fez perguntas, deu sugestões. Ficou ali por quase 1 hora. Quando se levantou para sair, deixou uma única frase: "O que vocês estão fazendo aqui pode não parecer gigante agora, mas são essas coisas pequenas que um dia mudam cidades inteiras." No caminho de volta ao seu andar, cruzou com uma nova funcionária do administrativo. Ela o reconheceu, hesitou e então disse: "Só queria dizer, o senhor é inspiração para muita gente." Marcelo parou, olhou para ela e respondeu: "Inspiração é só o começo. O que conta é a transformação. E essa começa com você." Era início de noite em São Paulo quando Marcelo Dandara, pela primeira vez em semanas, permitiu-se desacelerar. O céu, avermelhado atrás dos prédios da Zona Oeste, lembrava que até os dias mais intensos sabiam como terminar. Ele observava a cidade pela grande janela do seu apartamento, um dos poucos luxos que se permitia sem culpa. Não pelo valor material, mas pelo símbolo. Estar ali, num espaço que durante muito tempo lhe disseram que não era para ele, era a prova de que a narrativa tinha mudado, e não apenas para ele. No fundo da sala, sobre a mesa de vidro, repousavam 2 objetos que resumiam sua trajetória recente. Um exemplar da revista internacional com sua foto na capa e o bilhete do garoto de Salvador, agora emoldurado. "Quero fazer empresa igual você." Ele olhava para aquele papel com a mesma seriedade com que olhava para gráficos de investimento. Aquilo era meta, era compromisso. Mais tarde, naquela mesma noite, Marcelo compareceu a um evento fechado promovido por um consórcio de empresas de tecnologia. O tema era Transformação Sustentável e Justiça Racial no Setor Privado. Seria apenas um painel entre tantos, mas todos sabiam quem o público queria ouvir. Ao entrar, os olhares se voltaram para ele não com surpresa, como antes, mas com atenção. Ele agora ocupava o espaço como quem não devia mais explicações. No palco, sentou-se ao lado de outros 3 executivos, todos brancos, todos visivelmente desconfortáveis diante das câmeras e da plateia diversa. Quando chegou sua vez de falar, Marcelo não usou números nem relatórios. Falou como quem fala de dentro, não para ensinar, mas para lembrar. Durante muito tempo nos fizeram acreditar que havia um tipo certo de pessoa para ocupar esses espaços. Um perfil, uma postura, um nome, um sobrenome. Tudo muito padronizado, muito previsível, mas a previsibilidade não inova. Ela repete, e tudo que se repete demais apodrece. O que nós estamos fazendo agora é colocar oxigênio onde antes só tinha mofo. Ideias novas, gente nova, olhares que foram apagados e agora acendem com força. E quem não entender isso, vai perder. Vai ser atropelado não pela militância, mas pelo futuro. A plateia aplaudiu. Mas Marcelo não buscava aplausos. Sua fala não tinha o tom de um vencedor.
Tinha o peso de quem entende que a vitória pessoal, quando solitária, é uma forma disfarçada de derrota coletiva. Após o evento, ao sair pela lateral do auditório, foi abordado por uma mulher na casa dos 50, com os olhos marejados. Ela se apresentou como Maria Helena, professora de matemática da rede pública de São Bernardo do Campo. Com a voz trêmula contou: "Eu vi aquele vídeo da campanha de vocês. Mostrei para minha turma. Um menino meu que quase abandonou a escola voltou a sonhar com engenharia por sua causa. Eu só queria te dizer obrigada, por mostrar para eles o que a escola sozinha às vezes não consegue mostrar." Marcelo a abraçou, não como símbolo, mas como filho de professora que sempre soube o que significava ter alguém que acreditasse antes mesmo de você acreditar em si. No fundo, ele era só isso. O resultado da fé de uma mãe que nunca aceitou que o mundo decidisse o destino do filho dela. Nos dias seguintes, a agenda não parou. Reuniões com investidores, encontros com comunidades, visitas a projetos de base em favelas e zonas rurais. Marcelo fazia questão de estar presente em cada ponta do processo, de Brasília ao Capão Redondo, de Salvador a Manaus. Seu discurso era o mesmo em qualquer lugar: transformar estruturas e devolver poder a quem teve tudo negado. Mas nem mesmo a força de um movimento impede o cansaço. Em um final de semana reservado para descanso, Marcelo decidiu visitar seu antigo bairro na Zona Norte, onde viveu parte da infância. Passou pela viela onde jogava bola, pelo mercadinho da Dona Joana, hoje fechado, e pela escola municipal onde estudou até os 12 anos. Lá, foi reconhecido por um grupo de adolescentes que participava de uma oficina de robótica. Uma das meninas, de tranças coloridas e sorriso tímido, se aproximou com um protótipo nas mãos. "A gente fez um gerador de energia com motor de impressora velha. Funciona mesmo. Quer ver?" Marcelo se abaixou, ligou o pequeno interruptor e viu a luzinha acender. "Isso aqui é revolução. É disso que eu tô falando desde o início." Antes de sair, escreveu na lousa da sala um recado que seria fotografado, impresso e espalhado pela escola inteira. "Você não precisa sair daqui para mudar o mundo. Basta saber que daqui também se constrói tudo." Na segunda-feira, já de volta à Inovatec, recebeu a notícia de que a aprovação do Programa Nacional de Inclusão Produtiva estava em vias de sair. A proposta, articulada com apoio técnico e político, contava agora com a adesão de 38 empresas e 12 universidades públicas. Era a materialização de uma ideia que meses atrás parecia utopia. E o mais simbólico: entre os articuladores que ajudaram a impulsionar o projeto, estava Ana Paula Rodrigues, a mesma diretora jurídica que havia feito o alerta lá atrás, quando a imagem no grupo de WhatsApp quase passou despercebida. O ciclo estava fechando. Naquele mesmo dia, no final da tarde, Marcelo recebeu a ligação de um velho amigo, jornalista, que perguntava se ele não queria escrever um livro, uma autobiografia, um relato da trajetória. Marcelo pensou por alguns segundos e respondeu: "Não, ainda não. A história ainda está acontecendo. E ela não é só minha." Desligou o telefone e voltou à sua mesa. A noite já caía sobre a cidade. No fundo da tela do computador, o bilhete do garoto de Salvador ainda era o plano de fundo. "Quero fazer empresa igual você." Marcelo sorriu, porque sabia que um dia, muito em breve, alguém escreveria a própria história, e não seria confundido, questionado ou desacreditado. Entraria num avião, ocuparia o primeiro assento, e ninguém ousaria perguntar o que ele estava fazendo ali. Simplesmente porque o Brasil, finalmente, teria aprendido que lugar de gente preta não é na exceção. É onde ela quiser construir.